Quem achou Lucas, o Evangelho de Lucas, no capítulo 6, verso 46, diga amém. 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 A palavra de Deus está escrita assim em Lucas. Eu vou ler nessa minha versão que diz assim: Por que chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que vos mando? Todo aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras e as pratica, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante ao homem que, edificando uma casa, cavou, abriu profunda vala e lançou o alicerce sobre a rocha. E vindo a enchente, arrojou-se o rio contra aquela casa e não a pôde abalar ou derrubá-la, por ter sido bem construída. Mas os que ouvem e não praticam é semelhante ao homem que edificou a casa sobre a terra sem alicerces. E arrojando-se o rio contra ela, logo desabou, e aconteceu que foi grande a ruína ou a queda daquela casa. E você diz amém. Amém? Glória seja dada a Deus. Meus amados irmãos, quando nós lemos esse Evangelho de Lucas, no capítulo 6, o Senhor, de maneira tão maravilhosa, Ele vem tratando com cada um ensino maravilhoso, ensinando de maneira maravilhosa a cada um que ouvia a palavra de Deus. No versículo 37, nós vamos ver Jesus orientando sobre o juízo temerário, ou seja, julgar alguém de uma maneira precipitada, ou julgar porque acha melhor do que a outra, ou julgar porque você acha que é juiz de alguém. Ele trata do verso 37 ao 38, esses dois versículos. Ele diz: não julgueis e não sereis julgados, não condeneis e não sereis condenado, perdoai e sereis perdoado. E o Senhor vai falando, porque aquele que entende que foi chamado e tem essa caminhada com Jesus, a gente nunca pode olhar ninguém no nosso crivo de visão. Nós temos que entender que nós somos dependentes dele, que a gente precisa caminhar olhando para ele, não se achando um super santo ou alguém extraordinariamente superior ou melhor, porque isso não agrada a Deus. E ele vai dizendo: aquele que dá, boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, de maneira generosa, vos darão, porque a medida com que tiverdes medido, vos medirão também a vós. E o Senhor está dizendo que se a gente planta algo, nós vamos colher. É a lei da semeadura. Nós temos que ser generosos em todos os sentidos da vida, inclusive dentro da casa do Senhor. Tem gente que não atenta para isso, e isso é muito perigoso para a sua vida espiritual. É perigoso também para a sua vida normal, que você está aí, porque muitos entendem que ser generoso é algo que agrada a Deus em todos os aspectos, inclusive também na questão financeira. Isso é praxe na palavra de Deus. Isso é algo maravilhoso que Deus nos ensina, porque Deus opera milagre. Ele opera milagre em todas as áreas. E ele fala de ser generoso em todos os sentidos. Eu jamais posso ficar julgando alguém. Eu jamais posso estar fazendo algo, ou temos que olhar para dentro de nós. Por isso ele diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Nós não temos que examinar ninguém. Nós não temos que estender a mão, ou pedra, ou seja lá o que for, contra alguém. Nós temos que buscar do Senhor nos fortalecer mais e sermos mais discípulos dele e vivermos a sua palavra. Sabe? Então ele entra também no capítulo, verso 39, ele fala a sua parábola de um cego. Pode o cego guiar outro cego? Imagine, aonde eles vão cair? Um abismo.
num buraco, num barranco. E ele começa ensinando tudo isso, porque aquele que se julga que é melhor, ele é um cego, guiando outro cego. Porque, na verdade, ele não aprendeu que primeiro ele tem que tirar tudo isso dele. Porque seguir Jesus é totalmente diferente. Seguir Jesus é você se aniquilar. É você abrir mão de tudo e reconhecer que você é dependente dele. E que você precisa olhar para você e pedir: Senhor, misericórdia, me perdoa. Toda hora está orando, pedindo. Então, no verso 43, ele fala das árvores e faz comparação dos frutos sobre árvores. Não há árvore boa que dê mau fruto, nem tão pouca árvore má que dê bom fruto. Então, ele está falando sobre algo muito profundo, sobre esse fruto dentro de nós, que quando nós estamos em Cristo e buscamos verdadeiramente estarmos vivendo a palavra, esses frutos serão visíveis através das nossas atitudes, através de uma atitude que vem gerada pelo Espírito Santo. Porque quem não obedece a palavra e não vive a palavra, ele gera outras coisas, mas não gera o fruto do Espírito Santo. E que é necessário que cada um entenda. E ele vai falando, e ele vem ensinando, porque ele, no verso 46, como nós bem lemos, ele está falando para pessoas que estão na igreja, que seguem Jesus. Porque ele diz: por que chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que vos mando? Então ele está dizendo que a pessoa muitas vezes está na igreja, vive na igreja, clama a Deus. Por isso, naquele grande dia, ele diz: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Ele não está falando para a pessoa que não tem nada com ele, que está lá fora, que não aceitou ele. Ele está falando justamente para a igreja. Amados, e a palavra de Deus nós vamos ver desde Gênesis a Apocalipse, o Senhor falando e reiterando que o que nós temos que fazer é obedecer a palavra de Deus para fazer a vontade de Deus. Não tem como fazer a vontade de Deus se nós não obedecemos a sua palavra. Por isso é extremamente necessário lermos a palavra, buscarmos na palavra e vivermos a palavra e obedecermos a palavra, para que esta palavra nos faça verdadeiramente discípulos do Senhor Jesus. Observe, lá em Deuteronômio capítulo 31, o Senhor fala com Josué, o sucessor de Moisés. E quando ele fala, ele chama, e ele desde o princípio, irmão, desde Gênesis a Apocalipse, fala em obedecer a palavra. Tudo leva para obedecer. Ele no verso 12 ele diz: ajuntai o povo, os homens, as mulheres, os meninos, os jovens, os estrangeiros, que está dentro da vossa cidade, para que ouçam e aprendam e temam o Senhor vosso Deus e cuidem de cumprir todas as palavras desta lei, para que seus filhos que não a souberem ouçam também e aprendam a temer ao Senhor vosso Deus todos os dias que viverdes sobre a terra, o qual ides passando ao Jordão para possuir. Desde o princípio ouve a palavra, tem que praticá-la, tem que obedecê-la. Obedecer a palavra de Deus, irmãos, é algo primordial para a nossa vida espiritual. Não adianta, irmãos, muitas pessoas ler, memorizar, meditar na palavra. Eu conheço pessoas que já leram a Bíblia mais de uma vez, de programas famosos, eu não vou citar nomes, mas ele mesmo disse abertamente e já partiu, que era conhecedor da Bíblia, e era, mas era um homem que estava distante, não queria saber de Deus. Quando fazia suas entrevistas, sabia muito bem, porque, irmão, não adianta ler, sabe, meditar, guardar, memorizar,
Sem irmãos, o valor não tem nenhum valor se não correspondermos verdadeiramente, de forma correspondente, à obediência a ela. Nós vamos falar até evangelizar, irmãos, primeiro tem que partir de nós. Irmão, a palavra de Deus corta primeiro aqui, porque ela é para cortar, é uma espada de 2 gumes, que penetra juntas e medulas e faz a separação. Esta palavra, ela é verdadeira, ela é poderosa, ela é tudo, porque ela é fiel, é a palavra viva de Deus. Esta palavra é o próprio Senhor, mas essa palavra, irmãos, tem que realmente cortar primeiro em aquele que fala, tem que cortar primeiro aqui. Tem que haver algo, não adianta se não tiver isso, se não obedecermos a ela, de nada, irmãos, tem valor. Para você e para mim que não obedece, porque a palavra de Deus é poderosa, mas cabe a nós obedecê-la. Será que eu e você, irmãos, estamos obedecendo? Quando nós ouvimos a palavra de Deus dizendo algo e a gente sabe, até sabe e não pratica, isto, irmãos, não agrada ao Senhor, porque obedecer a palavra de Deus é fazer o que ela diz que devemos fazer e ser feito em cada situação da minha e da sua vida. A palavra de Deus, irmão, é a bússola daquele que disse sim para Jesus. É um manual, irmãos, tremendo. Toda situação que eu e você enfrentamos, seja ela qual for, eu não sei qual é o que você passa, e você também não sabe o que eu passo. Mas qualquer situação na minha e na sua vida, a resposta está na palavra. A palavra de Deus tem tudo para nós sermos guiados por ela, em qualquer situação. Devemos sempre viver a palavra e, através da palavra, executar aquilo que o Senhor assim ordena à nossa vida. Porque antes eu não orava, mas hoje eu vou fazer qualquer coisa, nós temos que orar, pedir uma orientação a Deus, colocar no altar de Deus. Tudo que é da minha vida está no altar de Deus. Se não passar pelo altar, tem algo errado. Eu vou abrir algo que eu estou pensando, é com o Senhor que eu vou orar e vou clamar. Eu vou pedir ao Senhor uma orientação, seja ela qual for. A palavra de Deus é a nossa bússola. Obedecer a palavra de Deus, irmãos, sabe, é a única maneira de um verdadeiro filho de Deus agradá-lo ao Pai. O Senhor, Ele nos tirou do lamaçal do pecado, Ele nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz, e Ele nos enxertou na verdadeira oliveira que é o Senhor, o nosso Jesus maravilhoso e poderoso, e nos deu o direito de sermos feitos filhos de Deus. Mas aquele que não obedece à palavra é um filho desobediente, é um filho que no dia será um bastardo, porque ouviu, mas não praticou. Ouviu a palavra e não edificou a sua casa, a morada do Altíssimo, a casa, o templo. Eu sou o templo do Espírito Santo, a minha vida tem que estar alicerçada na palavra, na rocha que é Cristo. E a palavra de Deus, ela nos fortalece a cada momento da minha e da sua vida. E quando nós não obedecemos a Deus na nossa nova vida, precisamos imediatamente parar e dizer: Senhor, me ajuda, me perdoa, Senhor, me ajuda a ser verdadeiramente o teu servo, Pai. Me ajuda, Senhor, ó Pai amado e bendito, a te agradar, porque tudo que Jesus fez foi para agradar ao Pai.
Jesus não olhou para trás, Jesus veio e cumpriu. E ele obedeceu a palavra do Pai. E ele, sendo obediente até a morte e morte de cruz, para nos resgatar e para nos dar uma vida nova nele. Não adianta, irmão, dizer que está em Cristo, agora eu sou uma nova criatura, a palavra de Deus sendo falada e nós fazendo ouvidos moucos, né? Fala muito lá no Nordeste, não estou nem aí. Perdoa, não perdoa. Faça isso, mas não faz. Não faça desse jeito, mas faz. Para de ficar pensando coisas, mas pensa. Toda a palavra de Deus sendo orientada, dizendo: filho, olha para mim. Mas ao invés de olhar para o Senhor, olha para o seu próprio umbigo. Igual a mulher que foi pregado hoje, sempre para baixo. Amado, eu não tenho que olhar para baixo. Eu tenho que olhar para o alto, porque é do alto que vem o nosso socorro. É para o Senhor dos céus e da terra que eu tenho que olhar. É para Ele, por Ele e para Ele nós vivemos, fazendo a vontade dEle. Aleluia! Porque quando nós, irmãos, obedecemos ao Senhor, essa obediência, irmão, à palavra verdadeiramente, ela tem um resultado, ela resulta em algo maravilhoso, que é para aqueles que estão realmente em Cristo. Aqueles, irmão, que naquele grande dia o Senhor dirá: servo bom e fiel. Porque ele entendeu que ele faz a vontade do Pai e obedece a palavra de Deus. Porque muitos vão dizer naquele dia: Senhor, Senhor, no teu nome eu fiz, aconteceu, foi maravilhoso. Mas ele diz: apartai-vos de mim. Porque, amado, está na igreja. Não quer dizer, irmão, que você, agora eu sou salvo. Não, é atitude diante de Deus e da sua palavra, de dentro para fora, para ter uma transformação total, genuína e maravilhosa. É o Senhor que nos transforma. Ele quer nos transformar, Ele quer nos mudar, Ele quer nos fazer pessoas melhores, mas Ele não vai fazer se eu e você não abrir o coração e dizer: Senhor, eu quero e eu vou fazer. Eu vou, Senhor Deus, abrir mão de tudo pelo Senhor. Eu vou obedecer a tua palavra diz isso. Mas não faz assim, porque a palavra diz isso, mas eu penso dessa forma. Não, é para perdoar, perdoa. É para alargar os limites de uma situação, alargue. Se é para tirar essa mágoa de dentro, tire, arranque fora. Se é para fazer as pazes com aquele que caminha contigo enquanto ainda tem vida, faça. Se você tem alguma coisa para resolver, resolva. Resolva enquanto você ainda tem tempo. O próprio Deus chegou para o rei Ezequias e disse: olha, conserta a tua casa, põe ordem nela. Amado, nós precisamos entender que nós precisamos muitas vezes colocar em ordem a nossa casa. Nós temos que colocar a nossa vida espiritual em ordem para que o Senhor faça algo tremendo na minha e na sua vida para louvor da glória dEle. Porque, amado, quando você tem um altar consertado, vive uma vida íntegra, é luta, é batalha. Mas não, irmão, é batalha, você também erra, eu erro. Mas reconhecer o erro e pedir perdão, isso agrada a Deus. Quando você tem uma vida no altar, você sai, mas você não sai com as armas humanas, você sai no nome do Senhor dos Exércitos. Você vai à luta, você vai a uma guerra de ordem espiritual, porque o inimigo, irmãos, ele não brinca de ser inimigo. Então a gente tem que nos posicionar. Porque quando nós estamos na posição, fazendo a vontade de Deus, obedecendo a palavra de Deus, alegrando o coração de Deus e fazendo a sua vontade, Ele mesmo diz que nós seremos
Bem-aventurado, felizes aquele que tem o Senhor e pratica a sua palavra. Feliz é o que pratica, feliz é o que obedece. Salmo 119, no verso 2, diz assim a palavra de Deus: bem-aventurados os que guardam os seus testemunhos e o que buscam com todo o seu coração. Ser um bem-aventurado é aquele que obedece verdadeiramente a palavra de Deus e se torna verdadeiramente feliz nessa vida. A felicidade, irmão, não é as coisas que você vê nesse mundo. A felicidade maior é saber que Jesus vive e reina e que um dia estaremos com Ele na glória. A melhor felicidade do mundo, irmãos, é saber que o teu nome está escrito no livro da vida. Esta é a verdadeira felicidade, é estar em Cristo. A verdadeira felicidade é fazer a vontade do Pai. A verdadeira felicidade é servir ao Senhor e obedecer a sua palavra a tempo e fora de tempo, sem medo, porque o Senhor é bom o tempo todo. Aleluia! Quando nós obedecemos a palavra de Deus verdadeiramente, o Senhor não nos deixará ser envergonhado, porque é Ele que nos sustenta. O Salmo 119, verso 4 ao 6 está escrito: tu ordenaste os teus mandamentos para que diligentemente os observássemos. Quem dera que os meus caminhos fossem dirigidos a observar os teus mandamentos, então não ficaria confundido, atentando eu para todos os teus mandamentos. Aquele que anda, irmão, em retidão com o Senhor e cumpre a sua palavra e vive a sua palavra e obedece a palavra, quando lê a palavra, não é só memorizar e conhecer a palavra, que tem muitos teólogos, homens, sabe, que conhecem a Bíblia, eles conhecem, eles sabem tudo, eles esmiuçaram a Bíblia, mas não tem compromisso com Deus, não tem Jesus e não tem o Espírito Santo, porque não quer Deus. Mas aquele que quer, aquele que sai da sua casa para adorar a Deus, não importa se tem chuva, se tem sol, não importa o que aconteça, ele sabe que o Senhor, Ele é o nosso Deus e nós temos que adorá-lo. Saímos da nossa casa para adorar este Deus, esse Deus maravilhoso que não nos deixa ser confundido. Amados, quando nós obedecemos, é Ele que nos dá o entendimento das coisas de Deus. Quando nós obedecemos a palavra, Ele nos dá o entendimento, porque é Ele que é o nosso Deus e Ele nos chama, aleluia, porque Ele é bom. Salmo 119, no verso 100 está escrito: entendo mais do que os antigos, porque guardo os teus preceitos. O entendimento que vem do Senhor, quando nós obedecemos a palavra, verdadeiramente obedecendo, você lê a palavra, simplesmente lê e passa, vai fazer a sua casa na areia, no lugar que não tem fundamento, profundidade. Mas o que obedece, ele faz na profundidade até na rocha. A rocha é Cristo. Amém. Para cavarmos, irmãos, temos que nos esforçarmos. Temos que fazer algo, irmãos. A palavra de Deus nos ensina que o milagre Deus faz, Deus executa. Deus é Deus de milagre. Deus é um Deus poderoso. Sim, Ele é. Mas a pedra eu e você temos que tirar. Tem que haver esforço, tem que haver entrega, tem que haver situações pelas madrugadas chorando sem ninguém ver. Não precisa, irmão, tocar trombetas, é no oculto com Deus. É dentro do lugar onde ninguém está vendo, não precisa tocar alaridos, não, é intimidade. É dizer ao Senhor, meu Deus, ó Pai, eu quero ser obediente à Tua palavra. Eu quero fazer, Pai, não a minha vontade, mas a Tua vontade que venha prevalecer sobre a minha vida. Porque quando nós assim fazemos,
É Ele que nos dá essa paz que o mundo não pode dar. É Ele que nos dá o entendimento. Quando nós fazemos a vontade dEle e obedecemos a sua palavra, é Ele que nos desvia do mal. Olha o que está escrito no Salmo 119, no verso 101. Desviei os meus pés de todo o caminho mau, para guardar a tua palavra. Amém. Quando você guarda a palavra de Deus, irmão, dentro do seu coração, quando os teus pensamentos, sabe, tem algo falando no teu pensamento e você sabe, conhece a palavra de Deus vai te lembrar e você se desvia deste mal, porque a palavra de Deus está dentro de nós. É dentro de nós que habita o Espírito Santo de Deus. É Ele que nos desvia, é Ele que nos salva, é Ele que nos dá a orientação para a vida, como está em Salmo 119, verso 105, que diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. É o Senhor que nos orienta e nos dá essa paz que o mundo não pode dar. É o Senhor que quer fazer de mim, de você, algo tremendo na mão dele, como instrumento vivo para pregar o evangelho da salvação àqueles que ainda não conhecem. Não adianta, irmão, pregarmos a palavra e vivermos uma vida aonde as pessoas sabem, por causa do fruto, que os nossos frutos sejam fruto que salte para a vida eterna, que os nossos frutos sejam o fruto do amor de Cristo, que os nossos frutos sejam um amor de Deus na nossa vida, por compaixão, por misericórdia e por amor e por perdoar e por fazer a vontade dele acima de qualquer coisa na minha e na sua vida. Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus maravilhoso. É Ele que nos dá a segurança e também a tranquilidade. Está em Provérbios, no capítulo 1, no verso 33, está escrito assim: mas o que me der ouvidos habitará em segurança e estará livre do temor do mal. Sabe o que é isso? Obedecer a palavra. Não adianta de boca dizer algo se você não guarda e não pratica. Não adianta, porque quando você obedece, Ele te livrará do mal e do laço do passarinheiro. Ele te fará grandes coisas, porque Ele é Deus. Quando nós obedecemos verdadeiramente, sabe, ao Senhor que fez os céus e a terra, é Ele que nos dá, e a vida está naquele que obedece a palavra de Deus. A vida está em Cristo quando obedecemos a palavra de Deus. Dizer que está em Cristo e não obedecê-lo é enganar-se a si mesmo, é viver dentro da igreja perdendo até tempo. Infelizmente, a realidade é a palavra. Amado, temos que obedecer a palavra de Deus, dizendo: Senhor, me ajuda a obedecer a tua palavra e viver a tua palavra. Não importa, meu Deus, o que aconteça, mas que eu possa viver para te agradar, Deus. Aleluia. Esse é o nosso Deus. Esse é o Deus Todo-Poderoso. Porque, amado, a vida está naquele que obedece a palavra. Porque aquele que tem o Senhor Jesus verdadeiramente, ele caminha em obediência à sua palavra, mesmo que custe a sua própria vida. Ele não retrocede, ele não volta atrás. Aquele que perseverar até a morte, este é fiel. Fiel é aquele que pratica a palavra e vive a palavra e obedece a sua palavra. Lá em João, no capítulo 8 e verso 51, está escrito, a palavra de Deus, o próprio Senhor Jesus: em verdade vos digo, que se alguém guardar a minha palavra, nunca verá a morte.
tem que guardar a palavra, tem que praticá-la, tem que obedecê-la, tem que fazer de acordo com o que o Senhor quer que nós venhamos fazer. Dizer que está, mas vive em maracutaia, vive com o coração cheio de amargura, vive cheio de ódio de alguém, não perdoa, não abre mão, não faz nada que o Senhor está dizendo. Largue tudo isso, arrependa-se dos seus pecados, porque isso é pecado diante de Deus. Quando eu, irmão, posso fazer o bem e não faço, isso já é pecado. Quando você poderia fazer e você não fez, arredio é o inimigo, mas maior é o nosso Deus, que nos faz mais que vencedores, quando nós cumprimos e obedecemos a sua palavra, vivemos a palavra de acordo com o que Ele quer que nós vivamos. Quando nós obedecemos, as bênçãos de Deus estará sobre a minha e a sua vida. As bênçãos do Senhor estará sobre a vida daquele que é obediente à sua palavra. Isaías no capítulo 1, no verso 19, está escrito: se quiserdes, obedecerdes, comereis o bem desta terra. Se nós obedecermos, é o Senhor, irmão, que nos dá o melhor dessa terra no sentido amplo e completo, porque é Ele que é o Deus que jamais pode mentir. Se Ele diz que vai fazer, assim Ele fará, mas tem que obedecer a sua palavra. Tem muita gente, irmão, achando que está bem, mas não obedece a palavra, e só pensa em riqueza. De repente até está acontecendo algo na vida dele, mas ele não obedece a palavra. É Deus que está dando, enganando-se a si mesmo. Que melhor, irmão, é não ter essas riquezas que o mundo tanto quer na vida, tanto almejam, mas a melhor riqueza é ter o Espírito Santo dentro de nós. A maior riqueza é fazer a vontade de Deus. A maior riqueza é saber que o Senhor vive e reina para todo sempre. A maior riqueza, irmão, que nós temos é saber que Ele morreu e ressuscitou ao terceiro dia e que Ele está à destra do Pai. A maior riqueza é servir ao Senhor com alegria, dizendo que Ele é e nunca deixará de ser o Deus Todo-Poderoso na minha e na sua vida. Aleluia! Aleluia! Aquele que obedece à palavra de Deus verá a grandeza no reino dos céus, verá coisas, sabe, que o Senhor nos dará. Ele mesmo disse em Mateus 5,19, sabe, aquele que faz a vontade de Deus, irmãos, esse é feliz. Aquele que pratica e obedece a palavra, este verdadeiramente é feliz. Ah, mas a luta, batalha, irmão, para com isso, todos nós vamos passar batalha e lutas. Entenda que existe algo melhor. A felicidade está em servir ao Senhor. Apesar das lutas, nem a morte, nem a profundidade, nem coisa nenhuma, nada poderá nos afastar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. A nossa felicidade é um dia entrar pelas portas da Canaã celestial dizendo: glória, 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 glória a Deus, a esse Deus poderoso, esse Deus maravilhoso, esse Deus grande. Mateus capítulo 5, verso 19 diz assim: aleluia, Pai. Qualquer, pois, que violar um destes mandamentos, por menor que seja, e assim ensinar aos homens, será chamado menor no reino dos céus. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar, será chamado grande no reino dos céus. Sabe o que é? É cumprir a palavra, é viver a palavra, é ensinar as pessoas, mas você sabe que você está lutando para servir ao Senhor com verdade, fazendo a palavra de Deus verdadeiramente dentro do meu e do seu coração, obedecendo verdadeiramente a palavra. A esse que ensina e diz: o Senhor é o Deus Todo-Poderoso. Ele pode mudar a tua história de vida, Ele pode te tirar da onde você está e te fazer uma pessoa melhor, Ele pode transformar todo o teu ser, verdadeiramente Ele faz. Mas nós que praticamos e queremos obedecer a palavra, Ele que nos faz verdadeiramente uma pessoa que é usada por Ele, é grande no reino dos céus.
mas tem que praticar, tem que obedecer, tem que fazer, porque o Senhor é o nosso Deus. Em Mateus, no capítulo 13, no verso 23, aquele que pratica verdadeiramente a palavra de Deus, aquele que está realmente vivendo e obedecendo a sua palavra, que está entregando a sua vida por inteiro, será uma geração de frutos para Deus, vai gerar algo que Deus quer para ele, não para mim, não para você, mas para ele. No verso 13, no capítulo 13, verso 23, está escrito: mas o que foi semeado em boa terra, e o que ouve e compreende a palavra, e dá fruto, e um produz 100, outro 60 e outro 30, pôs-lhe outra parábola, dizendo: o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia a boa semente no seu campo. Aquele irmão que pratica a palavra, é ele, irmão, que semeia na boa terra, no coração que entende e que faz a vontade dele, e que dá a ele toda a honra, toda a glória. Este vai gerar frutos para a glória de Deus, obedecendo a sua palavra, vivendo a sua palavra. Quando a gente obedece a palavra de Deus verdadeiramente, há em nós a manifestação do amor de Deus, que está em João no capítulo 14, verso 23, que está escrito assim, a palavra de Deus no capítulo 14 e no verso 23, está escrito a palavra de Deus. Jesus respondeu e disse: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e viveremos para ele, e faremos nele morada, quando nós obedecemos a palavra de Deus. Não adianta dizer que obedece, não adianta levantar a mão, não adianta, irmão, fazer nada que venha, comover até as pessoas que estão do nosso lado, se nós não obedecermos verdadeiramente, porque ele nos sonda por dentro, ele sabe tudo da minha vida e também da sua vida. Ele nos conhece no profundo, ele é poderoso, ele é maravilhoso, ele é santo e ele é grande, ele é excelso. Esse Deus é poderoso porque ele é Deus. Aleluia! Em 1 João, a primeira carta de João, no capítulo 1, no capítulo, 1 João capítulo 2, no verso 5, está escrito, olhe que palavra: mas qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus está nele verdadeiramente aperfeiçoado. Nisto conhecemos que estamos nele. Aquele que diz que está nele também deve andar como ele andou, praticando a palavra, obedecendo a palavra, vivendo a palavra, para agradar a Deus e fazer a vontade de Deus. É esse que o Senhor quer de mim, de você, nesta noite. Obedeça a minha palavra, porque eu sou o teu Deus. Eu sou o Deus que ele tirou cada um de nós de um lamaçal. Eu estava tão perdido que só a misericórdia. Eu estava muito perdido. Ele me tirou do lamaçal, mas me trouxe para a sua luz, porque é ele que é o nosso Deus. É ele que é a nossa esperança, é ele que é o nosso tudo. Ele nos dá a promessa dele, da sua presença sempre em nós. É o Senhor, irmãos, que nos dá, quando nós obedecemos, a permanência do seu amor em nós, o amor de Deus, que está em João no capítulo 15, verso 10. Quando nós obedecemos a palavra de Deus, em nós há a evidência da doutrina que foi ensinada através da palavra. Através da palavra está em nós a evidência. Está em Romanos no capítulo 6, verso 17. Quando nós obedecemos a sua palavra, existe verdadeiramente em nós a segurança da salvação. Você realmente, você crê que você está verdadeiramente salvo em Cristo Jesus na sua vida? Temos que olhar para dentro de nós, irmão. Amado, quando nós não praticamos, irmãos, Senhor, Senhor, em teu nome eu fiz, eu aconteci. Irmão, que a gente venha obedecer a palavra e fazer a vontade de Deus de toda a nossa entrega. Entregue a sua vida, não brinque com essas coisas, porque, irmãos, nós estamos caminhando para o fim. Nós não sabemos o dia de amanhã.
Então a gente tem que viver uma vida pautada para agradar o Senhor em todo o tempo. Não perca esse tempo, irmãos. Ou você entende que se você não cumprir, não viver, não fazer, não querer, sabe, fazer o que o Senhor assim manda, estamos enfadados a irmos para um lugar que nenhum de nós gostaríamos. É a verdade. É obedecer a palavra. Ou vida eterna, ou a morte eterna. É o Senhor que nos chama para sermos obedientes à sua palavra. Amado, quando nós realmente estamos vivendo a palavra de acordo com a palavra, obedecendo e fazendo a vontade de Deus, nós sabemos que temos a vida eterna em Cristo Jesus. Porque o Senhor, Ele é fiel e é Ele que nos resgatou. É Ele que nos amou primeiro. Quando nós obedecemos a palavra verdadeiramente, o amor pelos filhos de Deus está em nós. Quando você, irmãos, não ama, irmão, a gente tem que amar a todos. Ame seus irmãos, ame todos os irmãos em Cristo, ame de maneira maravilhosa, porque o amor de Deus está em nós quando nós obedecemos a sua palavra. Se nós não obedecermos a palavra de Deus e não amarmos, nós não estamos fazendo a sua vontade. A primeira carta de João, no capítulo 5, verso 2, está escrito sobre isso. Quando nós obedecemos verdadeiramente a sua palavra, nós temos verdadeiramente de Deus a entrada no céu pelas portas da Canaã celestial. Está em Apocalipse, no capítulo 7, capítulo 22, verso 7. Quando nós adoramos o Senhor verdadeiramente com a nossa vida é um louvor a Deus. A minha e a sua vida é um louvor de gratidão sempre ao Senhor, fazendo a vontade dEle, vivendo para Ele, agradando a Ele, porque Ele é a nossa maior riqueza. Jesus é tudo. Jesus é aquele que há de vir. Jesus é o nosso Senhor. Amado, leia mais, busque mais, mas obedeça a palavra de Deus. Não adianta, irmão, memorizar a Bíblia toda. Não adianta saber de cor e salteado as coisas. O que o Senhor quer, irmãos, é obediência. É melhor obedecer do que sacrificar. A obediência é algo que o Senhor espera de cada um de nós. Porque, amado, Ele é a nossa estrela da manhã. Ele é a resplandecente estrela da manhã, o Senhor. Ele é a nossa paz, Ele é o nosso tudo. Apocalipse, no capítulo 22, verso 16, o próprio Jesus diz: Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas nas igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. E o Espírito e a noiva dizem: Vem. Amados, que nós nunca vamos perder isso. Vem, Senhor. Estejamos preparados, irmão, com a nossa vida no altar, fazendo a vontade do Pai. Amado, não adianta fazer para o pastor, não adianta fazer para quem quer que esteja do nosso lado. Nós temos que fazer para o Senhor. É algo, irmão, tão particular, é algo tão profundo e é tão pessoal, porque ninguém responderá por ninguém diante de Deus, não. Cada um dará conta dos seus atos diante do Senhor. Que nós venhamos olhar para dentro de nós e dizer: Senhor, faz de mim, Senhor Deus, verdadeiramente um discípulo cheio do Teu Espírito Santo, para que eu venha fazer a tua vontade e cumprir, Pai, o Teu querer, e fazer, meu Deus, e obedecer a Tua palavra. Aquele que realmente está preparado, diga: Vem, Senhor. Venha, Senhor, sobre nós. E quem ouve, diga: Vem, Senhor. E quem tem sede, venha. E quem quer dizer: Tome de graça da água da vida. Porque aquele que quer beber da água da vida, tome de graça, beba, porque o Senhor está todo o tempo sobre a minha e a sua vida, dizendo: Filho meu e filha minha, olha para mim,
Olha para mim, porque eu tenho algo melhor para você. Não se entristeça, não se abata, apenas creia e faça e viva a minha palavra. Obedeça a minha palavra, porque eu sou fiel, eu sou o teu Deus, e eu nunca vou te deixar só. O Senhor nunca nos deixa só. Amados, que a gente possa fazer uma reflexão. Ler a Bíblia, irmão, é maravilhoso, mas mais tremendo e mais poderoso é fazer o que a Bíblia manda que nós venhamos fazer. É viver cada letra da palavra para dentro de nós, dizendo: Senhor, eu quero tirar, arranca tudo, e eu quero fazer simplesmente a tua vontade, para o louvor da tua glória. Você que ainda não aceitou Jesus, entenda que sem Jesus não existe salvação. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará na tua vida. Entregue a sua vida a Jesus enquanto ainda há tempo. Jesus está à porta. Não entre por um caminho aonde viver feliz é fazer o que bem quer. Isso não é verdadeiramente o que o Senhor quer. O que o Senhor quer é que a gente venha viver a sua vontade, viver a sua palavra e obedecer a sua palavra. Entrega, e o Senhor vai te fazer uma nova criatura. Tu serás ricamente abençoado. É Ele que te chama pelo nome, Ele quer escrever o teu nome no livro da vida. Não perca tempo, aceite a Jesus como seu único e suficiente Salvador, e venha fazer parte do exército de Cristo, porque o Senhor te chama e quer te alistar no exército para fazer a sua vontade, viver a sua palavra e obedecer a sua palavra sem olhar para trás. Amém?